Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Eu Sou. Um espaço que foi criado com amor, coragem e propósito para ecoar vozes que inspiram, histórias que curam e verdades que libertam. Eu sou Vaneide Neta, uma mulher que já chorei em silêncio, que me reinvento todos os dias, mas transformei minhas cicatrizes em histórias para elevar outras mulheres. E hoje eu recebo com o coração batendo forte. Eu tenho a honra de receber uma mulher gigante, uma mulher que venceu o silêncio da ausência paterna, venceu o preconceito, venceu a pobreza e transformou a dor em títulos, sabedoria e liderança. Ela é mãe de 2 princesas, é esposa, é pedagoga, é formada em administração, gestora pública, engenheira civil e empresária. Mas, acima de tudo, ela é a prova de quando a mulher acredita em si mesma, tudo é possível. Eu recebo em nosso estúdio hoje Andréa Ribeiro. Se preparem, porque agora vem força, verdade e cura através da voz da mulher. Seja bem-vinda em nosso podcast, Andréa Ribeiro. Mas eu quero saber quem é Andréa Ribeiro. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Me senti muito lisonjeada com o convite de Vaneide, um convite irrecusável, né? Falar sobre a força da mulher, sobre a força da pessoa pobre, da pessoa negra, é sempre um prazer, é sempre muito agradável. Nós é que agradecemos a você por aceitar o nosso convite, Andréa. Obrigada. Mas tudo isso que eu falei aqui, a força da mulher, é tudo verdade. Mas é uma verdade que nós queremos ouvir de você, Andréa. Nos conte um pouquinho da sua trajetória, da sua infância. Quem foi Andréa Ribeiro na infância? Qual a sua origem? Que deixou Andréa essa mulher Ribeiro. tão forte e tão autêntica, que é Andréa Ribeiro. Andréa Ribeiro, na infância, foi uma menina pobre, uma menina preta, como vocês podem ver, criada sem pai, com muito preconceito, com muitos desafios, né, mas que conseguiu vencer, né? Eu tive muitas referências de pessoas muito boas na minha vida que me ajudaram a enfrentar o preconceito do racismo, o preconceito de ser mulher, o preconceito de ser uma menina órfã de pai. Uma menina magrinha me chamava, eu tinha um apelido na escola, me chamavam de Olívia Palito. Olívia Palito chegou, Olívia Palito, cadê Olívia Palito? Ah, que E apelidos, viu? eram muitos, era vassoura, Eu era passei por isso também. tanta coisa, né? E eu consegui superar, graças a professores bons que tive na minha vida e a pessoas que trilharam o meu caminho e que não foram em vão, né? Essas pessoas chegaram para fazer a diferença na minha vida. Eu sempre, assim, eu tive uma qualidade durante toda a minha trajetória que foi aproveitar aquilo de bom que as pessoas traziam, né? Então eu sempre me agarrava naquilo. Se eu tinha uma professora que me elogiava por um determinado desempenho, então eu caprichava mais naquele e procurava outros para ter outros tipos de elogios Ela também. percebeu que eu sou boa, então vou fazer melhor. Era assim que era nessa pegada aí que eu ia, né? E aí fui galgando, cresci, cresci sobre muita maldição também, né? A gente não está aqui para falar de religião, mas a gente pode falar de fé, né? A Sim. gente pode falar de resiliência. E então eu era uma menina, quem era Andréia? Uma menina preta, pobre, não tinha pai, magricélíssima demais, era couro e osso, couro e osso, couro e osso. Não tinha nada que fizesse que eu engordasse. E aí, eu tinha o que para oferecer? Eu tinha o que para ser? Eu era o que para ser? Eu não seria ninguém, né? Eu não seria ninguém. E as pessoas diziam, muitas pessoas próximas a mim, não vai ser ninguém. Vai ser isso, vai ser aquilo. Menos que eu ia ser alguém ou alguma coisa importante. Ou que um dia eu teria um título universitário, que um dia eu teria um mestrado, que um dia eu seria uma servidora pública. Entendeu? Menos isso. Mas, André, são essas coisas que a gente ouve na nossa infância que nos fortalece,
que nos dá força. Eu sou grata a muita gente que disse muitas coisinhas e hoje eu provo que foi ao contrário, né? A gente não foi aquilo. A gente é isso aqui que vocês estão vendo, fortaleza, né? Eu olho para Sim, você e eu vejo força, sim, que eu bom. vejo autenticidade, eu vejo uma mulher verdadeira. Sim, E isso é nobre. E você contando essa história aí, a gente nem imagina você lá, graças a porque Deus. você superou tudo isso e chegou Sim, aqui. Mas a gente está falando aqui da Andréa, viu? Não fale do seu profissionalismo ainda, porque nós vamos ter um segundo bloco aí. sim, com certeza. Se você pudesse descrever uma trajetória hoje com uma frase, qual seria, Andréa? Amor, Amor. Quando tem amor, a gente consegue tudo, sim. né? Tem uma parábola bíblica, eu não vou falar aqui agora porque eu não sei ela certinha, mas tinham três opções e um escolheu o amor e foi o amor que levou todas, né? É, E perguntaram para ele: "Por que você escolheu o amor?" Porque o amor ele traz tudo junto. E o exatamente. amor faz a gente vencer mesmo. Nos fale um pouco sobre como foi crescer em um ambiente com tantos desafios, principalmente sem a presença do seu pai, que é uma figura forte em nossa vida, Sim, né? sim. Fez falta isso para você, André? Fez um pouco de falta, assim, porque o pai, por mais que minha mãe fosse uma mulher forte, guerreira, né? Minha mãe também era uma mulher forte, guerreira, mas a presença masculina, a presença paterna, ela afirma a mulher, né? Ela afirma quem é a queridinha do papai, né? E então eu não tinha isso, eu não era queridinha do papai, eu só era queridinha de mamãe. Eu não tinha um papai, dia dos pais na escola não existia para mim. Não existia, eu lembro que ficava um silêncio na rua onde eu morava e todo mundo ficava trancado porque era o almoço dos Dos pais. Mas pais. eu não tinha um pai para homenagear, né? Eu não tinha. Faça na escola, faça uma foto do seu pai, faça um desenho, uma cartinha para o seu pai. Eu não tinha uma carta para fazer para um pai, né? Então era diferente, era uma coisa assim estranha. Era um vazio. Ficou uma lacuna, mas que assim, com a força da minha mãe e com muita terapia também, a gente conseguiu superar. E dizem que o pai ele faz mais falta para a filha mulher do Sim, que para o filho homem, né? exatamente, A mulher ela tem exatamente. mais necessidade dessa força Sim, desse pai, né? sim, sim, Eu também sim. passei por essa fase, viu? Mas hoje não é a minha história, é de André. Andréia, você lembra de um momento que você pensou, caramba, isso vai me quebrar? Como foi que você lidou com isso? Então, foram vários momentos que eu pensei, isso vai me Vários. quebrar. Sempre que a gente está mudando de ciclo, mudando de fase, a gente sempre pensa, né? Isso vai quebrar, né? Então, sair do fundamental menor para ir para o fundamental maior, ir para o ensino médio, agora fazer o quê? Quando eu pensei assim, vou fazer o quê na universidade? Né? O que é que eu vou fazer? Que curso eu vou fazer? Isso também eu pensei, vai me quebrar. A gravidez da minha primeira filha, o saber que estava grávida, depois o ninar aquela barriga, aqueles 9 meses, logo depois ter, e agora o que vai ser de mim? Então, sempre que eu tive mudança de ciclos, eu sempre pensei, isso aqui vai me quebrar. Mas, assim, com a graça de Deus, nunca me quebrou, não. Sempre me deu foi força para ir adiante. Foi se reconstruindo a Fui cada me reconstruindo a cada desafio. desafio. Exatamente. Muito bom. O que te marcou? O que foi que te marcou em uma palavra que você ouviu e você disse, preciso estudar? Que foi assim que você ouviu, que você disse, não, eu preciso estudar para Eu, mostrar para esse povo que é, eu serei. então, eu tive algo muito importante, uma pessoa muito importante na minha vida, que eu não tive o prazer de conviver durante muito tempo, mas o pouco tempo que eu tive com ele foi muito bom, foi meu avô. Então, meu avô, quando eu me aproximava dele, que iria dar a bênção, voinho, ele dizia, primeiro eu quero saber as notas da escola. Aí eu dizia, tanto, tanto e tanto. Ele, agora você está abençoada. Traição. Estude, porque preto e pobre só aparece quando estuda. Então você tem que estudar para aparecer. Se você não estudar, você não vai aparecer. Então eu tive a figura muito assim forte do meu Forte. avô, né, me incentivando a estudar.
E a figura da minha mãe também, que mesmo com muito sacrifício, nos criou com muito sacrifício, mas não permitia que a gente trabalhasse. Ela queria que a gente estudasse. Passou pela fase dos estudos tranquila, né? Tranquila, tranquila. Com o apoio, né? Com a rede de apoio, que é muito importante para a Até gente. certo ponto tive uma rede de apoio estudando, depois não tive mais. Essa é a história de André. Tem mais parte. coisas que você queira aí destrinchar e você pensou, não, vou falar sobre isso também. Adolescência. Minha adolescência foi um desastre, né? Assim, de emoções. Eu sempre ficava imaginando que a minha vida poderia ser diferente, né? Como uma menina pobre e preta, né? A minha vida poderia ser diferente. E eu lembro que a gente frequentava algumas igrejas e o preconceito era muito grande, muito grande. E eu não conseguia entender, porque, assim, eu era igual a todo mundo. Só a minha cor da pele que era diferente. E por que as pessoas é, é, me, 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 me discriminavam, né? Eu não conseguia entender aquilo. Eu ficava muito. Mas aí, ao mesmo tempo, eu sempre ouvia a voz do meu avô. Neguinha, estude. Neguinha, estude. E o preconceito, ele realmente aconteceu na sua vida, pelo que você fala, né? Sim, muito, muito. Até hoje, sempre. Faz parte da minha vida. Faz parte da história. É, tem gente que não consegue superar porque essa é uma fase que mexe um pouco, né? Porque antes era, eu não sei se agora é pior, porque as coisas não mudam muito sobre isso, né? Uhum. Finge-se que mudam, mas o preconceito sempre existe, acontece aqui e ali. Mas tem coisas que marcam realmente na nossa vida e a gente não consegue esquecer. Por mais que você supere tudo isso, mas vem lá, martelando. Já passei por isso, já sofri preconceito, sim. Mas isso lhe fortaleceu, de Sim, certa bastante, forma. bastante. E Só isso nunca fortalecido. foi empecilho para que você Não, quisesse decidir que curso você fazer, aonde não. você queria chegar, e tá aí o resultado. A empresária forte que se tornou hoje. Só corrigindo. Eu não sou, gente, eu não sou pedagoga. Eu fiz curso normal, na escola normal. E entrei na universidade para fazer pedagogia e não consegui terminar o curso, né? Encerrou o curso. Foi. E aí eu fiz um outro curso. Na verdade, eu tenho graduação em administração pela UFES. Eu fiz licenciatura em matemática pela UNIT e eu fiz engenharia civil pela FANESE. Tenho mestrado em sociologia. Tenho algumas pós-graduações na área de engenharia, na área de administração, na área escolar também, né, como professora na área escolar, mas eu não sou pedagoga de carreira, não, né? Apesar de ter feito o curso pedagógico, que naquele tempo, né, que eu não sou muito velha, né? Ainda estou debutando, sim. Enfim, mas assim, no tempo, antigamente, o curso normal era um curso que ele preparava realmente você para até assumir uma escola e dirigir e fazer parte de todas as etapas de uma escola. Uma escola exigia, né? Mas não sou pedagoga. Mas assumiu o papel de professora por algum tempo. Assumi. Fui professora, sou professora do Estado ainda, não estou É, aposentada, estou prestes a aposentar. Vou de tirar minha licença matemática, de né? matemática, Então isso. as contas estão em dia, né? Sim. Não tem como um professor de Não, matemática não dar conta dos próprios não, cálculos, né? não. Eu queria falar agora sobre as nossas parcerias. Vitor, dá para passar aqui? Para a gente ir para o segundo bloco, onde vamos conhecer a empresária. Sim, os dois. André Ribeiro e Alex Premoldados. Uma parceria que deu certo. Muito certo. Então, vocês que estão nos assistindo, faça como Alex Premoldados, venha fazer parte do Eu Sou, Vaneide Neta, faça parte da nossa história, concretizando sonhos. O Alex Premoldados é uma empresa de premoldados e atende toda a região de Sergipe. E o número de telefone é esse aí, 799887-3484. E você tem todas
as informações sobre pré-moldados. Produtos pré-fabricados. Daqui a pouquinho a Andréia vai falar isso pra gente. E o outro que tem aqui, temos também... Tem outro, né? Enquanto isso, estamos aqui com a caneca da LR Sublimação, que é da minha amiga Ruth. Aqui também temos a Hemovida, é a nossa apoiadora. Exames e consultas é na Hemovida. Lá você faz todos os tipos de exames laboratoriais, ultrassonografia, consultas médicas, ecocardiografia, mapa, Holter, eletrocardiograma e muito mais. Entre em contato com a Hemovida pelo Instagram e você vai saber tudo o que acontece por lá, inclusive a oftalmologia. Temos mais André Ribeiro está por aqui também. Mas André Ribeiro hoje está aqui na nossa bancada e ela vai falar um pouco também da engenharia estrutural dela, que também vai fazer parte do nosso patrocínio aqui do nosso podcast. E a LR Sublimação aqui com a gente também no podcast Eu Sou. Em breve estará também aqui contando a sua história, não é, Ruth? Gente, vamos para o nosso segundo bloco. E o tempo aqui em Aracaju tá frio, tá gostoso, tá bonzinho. André Ribeiro, Engenharia Estrutural. Projetos, segurança, construímos confiança. Essa é a empresa da André Ribeiro que ela vai falar para a gente agora sobre a empresa dela, como ela é apaixonada por isso, por esses projetos estrutural, né, André? Sim. Sim. Vamos para o nosso segundo bloco. Então. Na tela. Andréia é empresária. Agora nós queremos saber como foi essa decisão. Por que você decidiu ser engenheira civil? Tantas opções que você tinha. Então, foi um processo que começou lá em 2009. Né? Na verdade, não foi em 2009. Esse processo, ele começou em 95. Começou lá, né? Quando eu tive a oportunidade de mudar de curso. E aí eu tinha a opção de mudar para administração ou para engenharia civil. Só que o curso de civil era o dia inteiro na UFES. E o curso de administração era noturno e diurno. Então eu optei, porque eu precisava trabalhar, já tinha filho, né, na época. Sim. Aí eu optei por mudar para administração. E aí mudei para administração, me formei em administração, depois fiz licenciatura em matemática, fiz algumas pós, fiz o mestrado, e aí conheci meu esposo em 2010. A gente se conheceu, ele já tinha um pré-moldado. E aí nós conseguimos um terreno num local maior de onde ele estava, nos mudamos e começaram a surgir pessoas procurando pré-moldados, pré-fabricados, mas de alta resistência e de alta qualificação também. Na verdade, eram projetos industriais, Sim. de alta resistência e de alta qualificação, né? E eram peças únicas, que deveriam ser feitas por encomenda. Por encomenda. Então, você investia caríssimo numa forma para fazer 2, 3 peças daquela e depois aquela forma não servia mais. E aí, meu marido começou a quebrar a cabeça, ele disse, olha, aí é uma forma da gente ganhar dinheiro, vamos investir nesse tipo de projeto. E aí nós começamos a investir. E precisávamos de um engenheiro civil formado para assinar pelo pré-moldado, né? Porque nós não tínhamos ainda. E aí nós pagávamos uma pessoa para assinar, para ser o RT, o responsável técnico do pré-moldado, no CREA, no lugar da minha pessoa, né? Porque eu não era formada em engenharia civil. E aí comecei a fazer o curso de engenharia civil, não terminei, parei na metade do curso porque minha filha passou em medicina,
E aí ficava custoso pagar uma instituição privada e bancar minha filha em medicina Muitos lá em Lagarto. custos, né? Muitos custos. E aí parei. Depois, quando eu resolvi retornar, retornei em tempo e terminei. Consegui terminar o curso e me tornei RT do pré-moldado. E, assim, nesse período de lá para cá, a gente não parou de fazer peças sob medidas pré-moldados industriais, pré-fabricados, de alta resistência e sempre assim, eram pré-moldados estruturais. Não eram pré-moldados de uma canaleta, como simplesmente um bloco. Eram de alta resistência enormes, né? Então, a Eram peças. engenharia civil já foi intencional para o seu negócio. Sim, eu já fiz engenharia civil, exatamente, por conta da empresa Alex Pré-Moldados, né? E aí nós fazíamos tudo junto. Reformávamos casa, fazíamos pré-moldado sob medida, e bloco também, e outras coisas, tudo junto numa mesma razão social. E aí o contador nos chamou ano passado e disse: olha, dona Andréa, tá ficando muito caro, vocês estão pagando muito imposto, mantendo a empresa numa única razão social, vários quinais, várias qualificações. Vamos tornar uma construtora e o pré-moldado só pré-moldado para fazer as peças pré-moldadas. E a senhora presta o serviço e faz a parte de construção. A senhora é engenheira. Eu disse: tá certo. E aí, daí surgiu, né, Andréa Ribeiro, Engenharia Estrutural, que é uma parte do grupo Alex Formaram-se Pré-Moldados. duas empresas com um só Com propósito. um só propósito, exatamente. Maravilha. Para quem não sabe, o Alex Pré-Moldados é o esposo da Andréa Ribeiro. E eles conseguiram unir o útil ao agradável, Isso. que é o Pré-Moldados, com a engenharia da Exato. Andréa, que faz Exatamente. toda a estrutura. Isso, faço E os que paixão é cálculos. essa por estrutural que você falou? Então, desde a faculdade eu ficava pensando, eu queria, vou partir para que área quando eu me formar em engenharia civil? Vou partir para que área? E aí muita gente gosta de partir para o arquitetônico, né? Gosta aquela parte mais de projetos, de curvas, né? Mas assim, eu achei que eram coisas muito comuns. Sim. E aí fiquei em dúvida entre patologia e a engenharia estrutural. E a engenharia estrutural estuda também um pouquinho da patologia, né? Porque se surgirem patologias, a culpa é do engenheiro calculista, do engenheiro calculista. Eu disse: não, eu acho que eu vou querer fazer engenharia estrutural. Já no meu 7º período, tive um professor muito bom, engenheiro estrutural, excelente aqui em Sergipe, um nome assim que fica mesmo. E aí eu procurei, eu disse: professor, eu tenho vontade de fazer engenharia estrutural, de me especializar nisso. Ele: Andréa, quando você formar, eu vou lhe indicar uma especialização nessa área para você ficar fera. E aí eu fiquei, né, contando os minutos. Eu fiz disciplina com esse professor os 3 últimos períodos da faculdade e eu ficava contando os minutos. Ele dizia: não, só vou dizer quando você formar. Ansiedade para saber. Ansiedade para saber, para fazer logo, né? Eu queria fazer logo essa pós. E aí, quando me formei, fiz uma pós em engenharia estrutural e conversei com ele. E hoje eu faço uma mentoria em engenharia estrutural. É uma mentoria que ela tem pessoas de vários países e do Brasil inteiro. É uma mentoria que não é barata, ela é cara, mas vale cada centavo. Cada centavo, porque todo mundo se ajuda. O próprio mentor, ele está sempre ali nos ajudando, e um colega ajudando o outro nos cálculos, nos programas, sabe? É muito bom. André, já estamos no finalzinho do nosso podcast. Passou rápido, né? Porque o tempo fez com que a gente chegasse um pouquinho atrasada. Mas ainda tem pergunta aqui. Qual foi o erro como empresária que te ensinou algo de valioso para a vida? Escolher contador. A contabilidade dá trabalho. A contabilidade dá trabalho. Dá trabalho. Gente, pesquisem, viu, sobre o contador antes, veja o histórico dele e também procurem se inteirar da contabilidade da sua empresa. De contador eu entendo, viu? Eu tenho um grupo de contadores que são meus amigos, alguns maravilhosos, outros eu não conheço, mas está lá no grupo e é 10, né? Eu tenho uma visão boa da contabilidade, mas eu tenho muitos clientes também que falam igual a você.
Como você administra a sua vida profissional com a missão de ser mãe, esposa e mulher admirável que inspira outras pessoas? Eu administro, eu aprendi isso na administração, né? Uma professora maravilhosa. Então, quando eu entro em casa, eu sou esposa, eu sou a mãe. Quando eu coloco o pé fora de casa e entro no escritório, eu sou empresária. Então, eu incorporo as pessoas, as fases, do jeito que tem que ser, de acordo com o momento e do local que eu estou. É isso que eu faço. Na sua vida empresarial, qual foi a dor que você transformou em força? Então, esse desgosto com um determinado tipo de contador, e ele quase nos levou à falência, Só quase que a gente faltou quebra. fazer contabilidade também, né? Foi, só faltou fazer contabilidade para entender tudo e não quebrar. E foi difícil. Não deu sorte Não, na na época primeira, não. não. Não dei sorte. Mas já pulou essa etapa, graças a Já Deus. superei, graças a Deus. O que você diria, Andréia de hoje, para a Andréia de 10 anos atrás? Continue nadando. Continue. Nadando. Eu Não olhe diria para para a os lados. Vandeide lá de 10 anos atrás, continue, minha filha. Continue que você chega lá. É uma palavra que você deixa como semente de coragem para todas as mulheres que te ouviram hoje. Persistência. Tem que persistir, né, Sim, Andréia? tem que persistir. Tem que persistir. Não dar ouvidos a nada, só olhar para frente e seguir. Eu tenho uma frase que eu digo: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E dá muito certo, porque você começa a olhar para você e começar a ouvir você. A Isso. Vaneide de dentro, eu ouço muito a Vaneide de dentro. E a Vaneide de dentro, ela é muito sábia. Ela me dá um tipo de sabedoria que eu digo, meu Deus, que coisa linda. Vem do alto, né? Nada meu, é tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Tudo que acontece em minha vida é para a honra do nosso Deus. Amém. Não existe Vaneide sem a presença de Deus na minha vida. E hoje nós tivemos aqui uma história de força, superação. Eu escrevi aqui um negocinho para falar no encerramento. Peraí, minha gente. É papel que não acaba mais. A conversa de hoje foi muito potente para a gente, viu? André Ribeiro nos deu hoje não só uma entrevista, ela nos presenteou com uma história de força, de coragem, de fé e com muita direção. Sim, senhora. O que você ouviu aqui, nunca mais se esqueça. Você não é o que a dor diz que você é. Você é o que decide ser. Você é capaz, você é digna e você é completa. Eu sou Vaneide Neta e sigo aqui como ponte entre dor e cura, onde foi mais um episódio do podcast Eu Sou, um espaço de força, amor para mulheres que querem sobreviver com propósito. Muito obrigada a você que esteve até aqui. E em breve nós voltaremos com o nosso 4º episódio, com mais mulheres inspiradoras aqui na nossa bancada.